Que o Senhor os abençoe, irmãos e irmãs. Deus os abençoe, os irmãos que estão aqui comigo no dia de hoje e todas as demais pessoas maravilhosas que se conectam, que veem o ensinamento, que se preocupam por conhecer de Deus. Que meu Deus lhes dê chuvas de bênçãos. O Deus Todo-Poderoso estenda a sua mão sobre cada um de vocês e os abençoe. Vou dar uma saudação muito especial aos irmãos do Paraguai. Considerando que os irmãos do Paraguai não me escrevem, então os cumprimento com muito carinho e não se esqueçam que eu sempre penso em vocês, lembro e oro por vocês. Portanto, que vão me chegar chuvas de e-mail dos irmãos do Paraguai. Obrigada antecipadamente. Deus os abençoe. Podem sentar-se, irmãos, podem sentar-se. Porque realmente nós nos alegramos no Senhor, somos felizes neste caminho, cada vez que lemos a Bíblia, cada vez que pensamos em Deus, nosso coração, nossa alma, nosso espírito se regozijam e nós nos sentimos que somos felizes. O mundo diz que a felicidade não existe, mas a felicidade existe sim com Deus. Deus nos faz felizes em meio às provas, em meio às dificuldades, em meio às tribulações ou às doenças. Deus nos dá paz e felicidade. Portanto, que todas aquelas pessoas que estão doentes sigam clamando a Deus, sigam orando e confiando no Senhor e peçam a Deus, se vocês têm dores em sua doença, dores fortes, peçam a Deus e Deus tirar-lhe-á a dor, Deus ouvirá o clamor, Deus vê a necessidade de cada um. Não deixem de clamar e confiar no ser que nos criou, que nos fez com tua mão, nesse Deus poderoso que nos governa, esse Deus poderoso que tudo sabe e tudo pode. Portanto, que não se angustie também os que têm tribulações, problemas econômicos, acidentes, bom, de tudo, porque vem sofrimentos e problemas na vida diariamente. Vocês não desanimem nem desconfiem de Deus, aferrem-se a Deus. Leiam os salmos e clamem a nosso Deus e o Senhor estará fazendo a obra e os milagres. Não duvide, não pense que Deus não vai ouvi-lo, não vai escutá-lo. Deus está perto de você, muito perto. Ele está tão perto de nós e não percebemos. Obrigada. Agradecemos ao Senhor. E no dia de hoje... mas eu gostaria de responder uma pergunta que me fizeram. Alguém me pergunta e diz que quem são os inimigos de Deus? É que uma pessoa me escreveu e me diz que viveu, sofreu problemas de bruxaria, que na família, na sua própria família, fazia bruxarias, feitiçarias, e que essa pessoa foi vítima das bruxarias na própria família. E diz que lhe fizeram tanto mal, lhe prejudicaram tanto, de tal maneira que essa pessoa começou a guardar em seu coração como rancor, como ódio sobre sua família. Mas diz que conheceu o caminho de Deus, conheceu essa palavra do Senhor e pensa que já é o momento de não ter ódio, de não ter rancor. E diz que se pode orar. Que se pode orar por essas pessoas, então diz que se essas pessoas são as inimigas de Deus, que quem são os inimigos de Deus, que se deve orar pelos inimigos de Deus. Então nós queremos esclarecer que essas pessoas que praticam bruxarias, feitiçarias, são pessoas que ignoram
o caminho de Deus, ignoram que existe o caminho perfeito que leva à salvação e que esse é o caminho do bem, o caminho da justiça, o caminho onde se deve fazer o bom, o justo para agradar ao Senhor? Eles, pois, ignoram isso e por isso trabalham ou vivem fazendo esses males, essas maldades às pessoas, das bruxarias, os feitiços, as maldições. Nós não poderíamos considerá-las inimigas de Deus, senão mais bem pessoas que, como desconhecem o caminho de Deus, estão buscando a melhor forma fácil para ganhar dinheiro. E alguém lhes ensina este mau caminho e seguem este mau caminho somente pela ambição do dinheiro. Os inimigos de Deus são aquelas pessoas que maldizem a Deus e rejeitam a Deus, negam a existência de Deus, irritam-se contra Deus, não querem saber nada de Deus, proíbem sua família ir à igreja, proíbem e detestam e dizem: não me fala dessa Bíblia porque eu odeio a Bíblia, odeio tudo que seja concernente ao de Deus. E se irritam porque de repente algum familiar vai à igreja. Então essa pessoa começa a vociferar e a lançar muitas coisas, falar muito e muitos insultos e maldições contra a obra do Senhor e de sua existência. A essas pessoas são as que diríamos que são os inimigos de Deus. E também nós, quando lemos os Salmos, aí encontramos que teve inimigos do Senhor. Os inimigos do Senhor, que diz que eram pessoas de seu mesmo povo, seus mesmos irmãos, que não creram nele e se converteram em inimigos, e o entregaram aos romanos para que o sacrificasse e fizesse-lhe males, o matasse. Então se converteram em inimigos de Deus, por não crer nas palavras proféticas que Deus tinha falado através de todos os profetas na antiguidade. Então não creram, senão que se irritaram e foram contra o do Senhor. Essas pessoas são inimigas de Deus. Portanto, que se vamos orar por elas, eu creio que não. Tem um Salmos que fala claramente, onde o Senhor mais bem pede justiça. Ele pede justiça ao Pai, dizendo que faça justiça por seus inimigos, que esses ímpios, porque isso já se torna as pessoas ímpias. A esses ímpios, o Senhor pede castigo para eles. Ele não ora por eles. Você não pede castigo, que Deus faça justiça. Isso é o esclarecimento. Eu espero que sirva à pessoa que pergunta. E também o aconselho que leia a Bíblia, leia os Salmos, porque aí vai aprender muita doutrina. Bem, a honra é para nosso Deus. Agradecemos ao nosso Deus. Vamos começar. Eu tinha dito na semana passada que possivelmente não iríamos seguir com Lucas 2. Sim, vamos seguir com Lucas capítulo 2. Porque aí encontramos muitos versos e muita história que não nos conta Mateus, nem Marcos, creio. Então, aqui no capítulo 2 de Lucas, vamos continuar com nossa história maravilhosa, da forma como teve aqueles dias belos, formosos, em que o Senhor Jesus Cristo, como ser humano, como pessoa, esteve na terra em uma cidade, Jerusalém, e ali andou com as pessoas, esteve com seus apóstolos. Felizes e bem-aventurados todos eles que estiveram ali, que conheceram o Senhor fisicamente, mas hoje nós o conhecemos espiritualmente. E assim seguimos o caminho do Senhor. Então, em Lucas 2, e diz assim, a palavra do Senhor diz: naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que se fizesse um censo de toda a terra habitada. Consideremos que eram governados pelos romanos, pelo Império Romano, eram os governantes de todas essas regiões. E por isso diz que esse César Augusto era rei de Roma, rei sim do Império, que estava nesse tempo governando, diz que fez que todo mundo fosse registrado, ou diz que é um censo. Esse primeiro censo foi feito quando Quirino governava a Síria. Todos foram se inscrever no censo, cada um na sua própria cidade, registrado, também se diz. Iam para a sua cidade, diz,
José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, a qual se chama Belém, por ser ele da casa e família de Davi, para se inscrever com Maria, sua mulher, que estava desposada com ele. Naquele tempo, havia como esse compromisso ou como que esse casamento, mas não iam viver juntos como marido e mulher só depois de 1 ano. Então já ele estava desposado com Maria, mas ainda não viviam juntos. Então diz, para se inscrever com Maria, que estava desposada com ele e grávida. E em Mateus 1, nós lemos que quando ela estava grávida e José percebeu, pois aí é quando Deus dá o sonho a ele, e quando Deus envia o anjo para que ele diga que não tenha temor, que o que há em Maria é do Espírito Santo, para que José não se preocupasse, porque ele queria abandonar Maria, porque ela já estava grávida e sendo virgem. Então essa era a lei de Moisés naquele tempo, da lei contra as virgens, que se tivesse um relacionamento antes do matrimônio, pois seriam apedrejadas, este era o castigo. Então José preferiu, ele diz que quis, nós o lemos em Mateus, que quis fugir e deixá-la, mas Deus interveio e lhe deu a explicação, então ele voltou, esteve com ela até que o menino nasceu, e diz aí que ele não a conheceu como mulher até que nasceu o Senhor Jesus. Bem, então aqui no verso 6 diz, e aconteceu que enquanto estavam ali, cumpriram-se os dias para que Maria desse à luz. Mas antes de nós seguir na leitura aqui dessa história maravilhosa, quando diz que José subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, na Judéia, à cidade de Davi, que se chama Belém, e que ali estava a família, que é a casa e a família de Davi. Antes, vamos ler a palavra, a profecia, que Deus deu através de Isaías, no capítulo 7. Passemos aqui em Isaías, no capítulo 7, onde Deus falou sobre esse evento, sobre esse acontecimento, em Isaías 7, no verso 13 e 14, que diz assim: Isaías 7, o verso 13 e 14, diz: Disse-lhe então Isaías, o profeta, ouve agora, casa de Davi. Aí está enviando a profecia à família de Davi, à casa de Davi. Pouco vos é perturbar os homens, para que também o façais ao meu Deus? Por isso, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que, pois se vocês queiram, leiam comigo o verso 14. Por isso, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará seu nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Deus conosco. Ele mesmo estava afirmando que essa criança que ia nascer dessa virgem era o mesmo Deus. Deus conosco. Diz, essa virgem conceberá e dará à luz a esse filho. Aí estava a palavra profética. Deus falou muitos séculos atrás. E Deus cumprindo sua palavra. Voltemos para Lucas 2. Cumprindo sua palavra aqui, quando diz que José subiu, que foi à cidade para se inscrever, Maria ia e estava grávida, e ele esteve com ela ali, no censo, e diz no verso 6, diz, e aconteceu que enquanto estavam ali, cumpriram-se os dias para que ela desse à luz. Ela deu à luz seu filho primogênito. Bom, isso já também, em alguma vez, em um ensinamento, falamos da primogenitura do Senhor Jesus Cristo. Diz que Maria deu à luz a seu filho primogênito, não diz que é seu filho único.
senão primogênito, significa o quê? Que viria o quê? Viria mais. Para as pessoas que não leram a Bíblia, que não leem a Bíblia, por favor, prestem muita atenção. Diz que a Virgem Maria deu à luz a seu filho primogênito, porque logo viria mais filhos, ela teria mais filhos. E diz, envolveu-o em panos e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. É por isso que nesse verso que eu ressalto, mais adiante conta a história que vieram os irmãos do Senhor e também as irmãs. Ele teve irmãos e irmãs, quer dizer, filhos de Maria e de José. E eles vinham procurá-lo e eles também ouviam a doutrina e a palavra que ele ensinava. Mas em algumas partes dizia que nem mesmo seus irmãos criam nele, que seus irmãos também duvidavam muito do que ele ensinava. Mas bom, isso é o que diz a história e essa é a verdade. Para que venha o mundo ou as pessoas deturpar e torcer a doutrina do Senhor. Torcer a verdadeira religião de Deus. Portanto, que isso nos fique muito claro. Aprendemos que deu à luz a seu filho primogênito. Virão mais depois. Bom, mas não vamos ficar nesse tema, senão seguimos para ver o que foi que aconteceu depois do nascimento do Senhor. O 8. Na mesma região havia uns pastores que viviam no campo e guardavam durante a noite seus rebanhos. Eis que se apresentou diante deles um anjo do Senhor, a glória do Senhor os rodeou de brilho e sentiram grande temor. O anjo lhes disse, deixai de temer, porque vos trago notícias de grande alegria que o será para todo o povo. Porque hoje nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Cristo significa o Rei. Rei. Cristo o Senhor diz, nasceu hoje na cidade de Davi, em Belém. O Salvador, Cristo o Senhor. E a profecia acerca do nascimento ali está em Isaías 9. Em Isaías 9. Passamos a Isaías 9. E como são pouquinhos versos, vou lê-los. Vou ler do 1 ao 7. Para ler a profecia dada pelo profeta Isaías, muitos séculos atrás, para que percebamos que nosso Deus é veraz, sua palavra é veraz, a Bíblia é veraz. Deus não diz mentiras nem se contradiz, ainda que muitos filósofos e grandes estudiosos no mundo tenham querido torcer a Escritura. Não puderam nem poderão jamais, porque é Deus, o único autor de todas essas coisas, dessas maravilhas. Então o Senhor falou por Isaías acerca do Senhor Jesus Cristo. Diz, aqui no capítulo 9, 1, diz, mas já não haverá mais escuridão para que agora vive em angústia, tal como a aflição que sobreveio no passado à terra de Zebulon e à terra de Naftali, falando Deus em termos metafóricos, simbólicos, falando a que está agora em angústia. A que está agora em angústia estava se referindo a todo esse povo de Israel e especialmente a Jerusalém, que era a cidade que Deus tinha escolhido para que estivesse ali seu templo e ele se manifestasse. Então, ela era a que estava em angústia, porque viriam pessoas, viriam de outras nações, estrangeiros, para destruir a cidade. Então, o Senhor, sabendo da angústia, porque ia acontecer naqueles momentos, dizia que nem tudo seria mal, que nem tudo seria escuridão, tribulação, para a que está angustiada, sofrendo. Essa igreja, esse povo, essa cidade, estava representando, de certa maneira,
a igreja ou o povo do Senhor? Então diz Zebulon e a terra de Naftali, pois ao final encherá de glória o caminho do mar, diz Deus. Chegaria o dia em que eles daria um triunfo, uma bênção a essa igreja, a esse remanescente, a esses escolhidos pelo Senhor, porque nem todos eram escolhidos, eram poucos os escolhidos, mas a eles eram pelos quais o Senhor se preocupava tanto em enviar mensagens proféticas. E diz, a glória diz, pois ao final encherá de glória o caminho do mar, daquele lado do Jordão, na Galileia dos gentios. Aqui falando o Senhor, que chegaria também a bênção de Deus para os gentios, que não seria somente já para o povo de Israel ou o povo da Judéia, senão também os gentios estariam participando da bênção futura que viria com a chegada do Salvador Jesus. E diz o verso 2, diz, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. O povo que andava em trevas. Qual povo? Não era somente o povo de Israel, não era somente Jerusalém, senão aquele remanescente, aquelas pessoas que já Deus tinha escolhido, que já Deus tinha os escolhidos de Deus, que diz em algum lugar da Bíblia, diz que Deus, todo esse plano, todo esse projeto o havia feito desde antes da fundação do mundo. Por isso, como ele já sabia quem era os seus escolhidos, quem eram os que estavam sofrendo as tribulações, a perseguição, assim, pois, as pessoas, literalmente, pessoas físicas, materiais, reais, que estavam sofrendo, mas eles estavam representando no futuro a vida espiritual de uma igreja, de um templo, de uma obra de Deus. Então, eles sofrendo na carne todas essas tribulações e perseguições e castigos pelo pecado, pela rebeldia. No entanto, o Senhor sempre olhava o futuro e dizia, eu tenho muitas bênçãos e triunfos para o futuro, para meus escolhidos, porque o Senhor é o que sabe quem são. Escolhidos que existiram, existem e existirão. Então diz que aqui já fazia a promessa para os gentios, a promessa de bênção. Diz o povo que andava em trevas viu uma grande luz, aos que habitavam na terra de sombra e morte. Começou a brilhar a luz. Sim, porque Jesus Cristo, quando começou a pregar o evangelho, ele era a luz. Ele era a luz das sombras. E quando ele se manifestou, então todos começaram a ser iluminados por essa luz e a serem guiados pelo caminho verdadeiro para a vida eterna. No 3, multiplicaste a nação e aumentaste a felicidade. Alegram-se diante de ti como se alegram na colheita e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste seu pesado jugo, a vara de seu ombro e o cetro de seu opressor. O opressor, pois, é o diabo. Como no dia de Midian, mas esse opressor estava ali incitando a todos esses reis estrangeiros, das cidades estrangeiras, que eram os que viriam contra o povo de Deus. E diz, porque tu quebraste seu pesado jugo, a vara de seu ombro e o cetro de seu opressor, como no dia de Midian. Porque toda bota que calça o guerreiro na batalha e toda a roupa revolvida em sangue serão queimadas como pasto ao fogo. Tudo isso aconteceu fisicamente ao povo. Sofreram todo esse castigo, toda essa tribulação. Mas aqui o Senhor faz a promessa, diz, depois disso passaram muitos anos? Sim. Diz, porque um menino, leiamo-no, porque um menino nos nasceu, um filho nos é dado, e o principado está sobre seu ombro, e será seu nome, admirável, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Veja todos os nomes. No outro verso, na profecia de Isaías, disse que se chamaria Emanuel,
E aqui já Deus lhe diz, seu nome será admirável. Esse menino diz, nos nasceu esse menino e o principado vem com ele, porque ele será o rei. E diz, seu nome é admirável, é conselheiro, Deus forte. Aqui mesmo está dizendo que era Deus, não um ser humano comum, normal, não um simples profeta como alguns dizem, que ele foi um profeta e já. Não, é que ele foi um profeta. Não, ele não foi um simples profeta, nem um simples mestre. Ele foi Deus mesmo se fez carne, se fez homem e se manifestou. Isso é o que temos que ter em convicção em nosso coração. O que tem isso em seu coração, Deus o abençoará, porque creu no verdadeiro Deus, que salva, que dá a paz, que dá a felicidade. E diz que será seu nome Deus forte, e será seu nome o quê? Pai eterno, e também Príncipe da paz. Os nomes do Senhor, nosso Deus mesmo, tomando carne, se humilhou para estar com os seres humanos. Agradecemos ao Senhor. E diz, a dimensão de seu império e a paz não terão limites. Sobre o trono de Davi e sobre seu reino, estará ali sobre o trono de Davi e sobre seu reino. E o curioso é que quando o Senhor Jesus nasceu, quantos anos? Se alguém possa fazer a conta e me enviar, por favor, para falar sobre quantos anos passaram desde que o rei Davi morreu até quando nasceu o Senhor Jesus. E aqui diz que quando o Senhor Jesus nasceu, de uma vez era o príncipe, era o rei, e que estava ostentando e sentado no trono de Davi e sobre seu reino, diz, para o restaurar e o consolidar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre, diz, e para sempre, dando a entender que depois dele não viria nenhum rei, já não haveria mais reis. Pois aí nós no mundo vemos que tem países que têm seus reis, mas isso são adornos que eles põem. Mas Deus não está ali. Deus não está, os deixa, cada um faça sua vida, suas coisas, que se ponham seus títulos, mas rei, no povo de Deus, já não teria mais depois de Cristo Jesus. Ele é o único, o último e o único. E diz, desde agora e para sempre, seria o rei. O zelo do Senhor dos exércitos realizará isso, o disse o Senhor. Glória a nosso Deus. Retornemos a Lucas. Retornemos a Lucas 2, no verso 11. Diz, porque hoje os anjos disseram aos pastores, lhe diz, porque hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador. Tem que ver quantos anos se passaram. Não esqueçam a tarefa. O Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos servirás de sinal, disseram os anjos aos pastores. Vamos pôr um sinal para que vocês encontrem-no e percebam que é a verdade e que não vão se equivocar. Diz, vós encontrareis um menino recém-nascido, envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente apareceu, junto ao anjo, uma multidão do exército celestial que louvava a Deus e dizia, glória a Deus nas maiores alturas. Veja que eles, os anjos, viram essa visão, tiveram essa experiência com Deus. Eles, depois que os anjos lhes falaram, lhe disseram do menino, então diz que viram uma multidão de anjos, de seres celestiais, que adoravam e louvavam ao Senhor. E entre os louvores diziam, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. Sucedeu que quando os anjos se afastaram deles para irem ao céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos agora mesmo até Belém e vejamos isso que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. Então eles foram imediatamente, como lhes havia dado o sinal,
de como encontrariam o menino. Eles encontrariam ali o lugar indicado. E diz, e depois de vê-lo, eles chegaram ao lugar. E diz, foram apressadamente e encontraram juntos Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura. E depois de vê-lo, divulgaram o que lhes fora dito sobre esse menino. E todos os que ouviram ficaram maravilhados com o que os pastores lhes contavam. Maria, por sua vez, guardava consigo todas essas coisas, meditando-as em seu coração. Os pastores, ela meditava porque não entendia o que era o que estava sucedendo, o que era o que estava acontecendo. Não entendia. Somente calou, creu. E calou e fez o que Deus lhe ordenou fazer. E diz, os pastores regressaram glorificando e louvando a Deus por tudo que ouviram e viram, tal como lhes fora dito. E no verso 21, então já os pastores se encarregaram também de divulgar esses feitos e tudo isso que eles viram do menino, divulgá-lo a todas as pessoas que tinham na região. No verso 21 diz, quando se cumpriram 8 dias para circuncidá-lo, porque na lei de Moisés, em Levítico 12:3, dizia que ao 8º dia que nasceu o menino, tinha que circuncidá-lo. Portanto, que quando cumpriu-se o 8º dia, então era o momento para circuncidá-lo, diz, puseram-lhe o nome de Jesus. Aqui a circuncisão era somente para os homens, não para as mulheres. Diz, quando se cumpriram 8 dias para circuncidá-lo, puseram-lhe o nome de Jesus, o qual lhe fora dado pelo anjo antes que ele fosse concebido. E quando se cumpriram os dias da purificação deles, conforme a lei de Moisés, trouxeram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Porque naquele tempo, segundo a lei de Moisés, dizia que quando a mulher dava à luz, tinha um bebê, ela tinha que esperar, se era homem, bom, eu não me lembro bem se era 1 mês, se era mulher, 2 meses. O menino diz que é 33, bom, eu não estava tão equivocada que eu disse 1 mês. 33 dias, se nascesse um homenzinho, a mulher ficava imunda 33 dias do menino. Se nascia uma menina, era 2 meses. 2 semanas? Não, 2 semanas tão pouquinho. A mim me parece que a menina era mais tempo. Bom, deixo-lhes de tarefa para que pesquise. Tem que ler em Êxodo 13, que aí está o mandamento do Senhor. Então diz aqui, quando se cumpriram os dias da purificação, que ela já não estava mais imunda pelo nascimento, diz que conforme a lei de Moisés, trouxeram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Depois seguia a apresentação ao sumo sacerdote, tal como está escrito na lei do Senhor. Todo varão primogênito será chamado santo para o Senhor. E para oferecer sacrifício, conforme está dito na lei do Senhor, 1 par de rolas ou 2 pombinhos. Então diz que as pessoas ricas, os ricos, pois eles davam uma oferta, pois de muito valor, dava a oferta. Mas para as pessoas pobres, os mais pobres, diz que era 2 pombinhos, 2 pombas. Podiam levar de oferta porque não tinham mais. E eles, como eram uma família pobre, porque o Senhor nasceu nesse berço pobre, então levaram os dois pombinhos. Se querem aprofundar, então ler em Levítico capítulo 12. Aí está a ordem do Senhor sobre as ofertas para apresentar às crianças quando nasciam. E se eram pessoas ricas ou pessoas abastadas ou pessoas de poucos recursos econômicos. E no verso 25 seguimos lendo. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem era justo e devoto. Diz que ele era justo e devoto, mas não significava que ele era perfeito.
e que estava cumprindo a lei de Moisés em perfeição? Não significava isso. Porque o Senhor diz que por isso ele veio, porque ele diz que ele olhou desde o céu, olhou para a humanidade, para o mundo, a terra, para ver se tinha um ser humano que estivesse fazendo o perfeito diante de Deus, cumprindo com os mandamentos do Senhor e a lei de Moisés com precisão. E diz que não tinha nenhum. Deus viu que não tinha nenhum. E como não tinha nenhum, por isso foi que o Senhor Jesus disse: eu vou. Eu irei e faço-me ser humano. E eu, como ser humano, sim, eu vou cumprir toda a lei, para que não falte nada. E assim se diga que sim, teve um homem, um ser humano, que sim, cumpriu com tudo, e que foi perfeito, e que pôde também, digamos, anular, ter o poder e a capacidade para anular esse testamento antigo. E é por isso que o Senhor fez todas essas coisas, por amor às suas criaturas, por amor aos seres humanos. Agradecemos ao Senhor. E por isso, então, esse senhor Simeão, ainda que era um homem justo e devoto, esperando que alguém lhe ensinasse o caminho de Deus, a palavra de Deus, para cumpri-la, e ninguém a ensinou, porque não teve quem a ensinasse, porque os mesmos mestres que ensinavam o caminho de Deus, eles mesmos andavam em pecado e não tinham autoridade moral. Então não tinha ninguém, mas eles, no meio de sua ignorância do caminho, da doutrina do Senhor, eles eram justos, eram devotos, faziam o justo, faziam o melhor que podiam para agradar a Deus. E Deus, pois, agradou desse esforço dele. Por isso o Senhor diz aqui que ele era justo e devoto, aguardando a consolação de Israel. Eles tinham certamente ouvido nas Escrituras que Deus tinha prometido através dos profetas que enviaria um personagem para que desse paz, alegria, felicidade, para que desse salvação, para que consolasse e limpasse, secasse as lágrimas de todos. Eles sabiam isso e estavam aguardando essa misericórdia de Deus, quando seria o cumprimento dessas coisas. Então aqui diz, aguardando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele agradou tanto a Deus, que o Espírito Santo diz que veio sobre ele, e o Espírito Santo lhe comunicara que não veria a morte antes de ver o Cristo do Senhor. Que maravilha! Que o Espírito Santo comunicou a este Simeão, disse-lhe: tu não morrerás antes de ver a glória de Deus, antes de ver o Cristo que o Senhor enviará. Que formosura, que grandiosidade, que o Senhor fez isso com ele, e não nos é estranho a nós no dia de hoje, porque quantas experiências têm vivido muitas pessoas, muitos irmãos e irmãs têm vivido tantas experiências formosas, quando o Senhor, o Espírito Santo, lhes falou e lhes fez promessas maravilhosas, assim algo semelhante. Tu não irás antes que vejas isso e aquilo, e assim se cumpre. Assim tem se cumprido a palavra do Senhor. E por isso aqui nós não duvidamos e sabemos que Deus é assim, Ele fala. No dia de hoje fala o Senhor e continuará falando. Manifestar-se-á o Senhor como naquele tempo. O Senhor não se esqueceu de seu povo, Senhor. Ele está atento a todos os seres. Portanto, que esse é o evangelho que nós estamos pregando, que Deus é um Deus vivo e de poder, que vive, que existe, que é, foi, é e será nosso Deus. Assim que nos sentimos orgulhosos, todos nós, de pregar esse Deus vivo e de poder, esse Deus verdadeiro. E diz aqui que Simeão, movido pelo Espírito, veio ao templo, porque o Senhor tinha lhe feito a promessa: tu não morrerás antes que veja o Cristo do Senhor.
E ele diz que o Espírito Santo o moveu, o incitou e foi-se para o templo. E quando chegou ao templo, diz, e quando os pais introduziam o menino Jesus para fazer o que o costume da lei prescrevia sobre ele, a circuncisão, ele o tomou nos braços. Simeão disse de uma vez, ele é. Ele é. A promessa que Deus disse. O Cristo do Senhor, a consolação de Israel. E diz que ele o tomou nos braços e bendisse a Deus, dizendo, agora, soberano Senhor, podes deixar que teu servo vá em paz, conforme tua palavra, porque meus olhos viram a tua salvação, a salvação, porque ele estava aí, tomado pelo Espírito Santo, e por isso diz, meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste à vista de todos os povos. Bendito é o Senhor. E aqui segue profetizando, luz para a revelação aos gentios. Agradecemos a nosso Deus, que teve misericórdia de todos nós também. Diz, luz para a revelação aos gentios e para a glória de teu povo de Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados com as coisas que diziam de Jesus. Eles se admiravam, mas não entendiam. Não entendiam muito, mas bom. Deus aí os estava fortalecendo e sobrelevando em que deviam seguir esse caminho que tinha se iniciado. Diz o verso 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, este menino está sendo colocado para a queda e levantamento de muitos em Israel e para sinal de disputa. Aí Simeão lhe profetizou ao menino aí, nesse momento ao menino, que ele seria para bem e para mal, para bênção e para castigo, para as duas coisas, para transtornar aos incrédulos, aos inimigos, aos ímpios, para transtorná-los, para confundi-los. E viria a contradição, um que sim, o outro que não. Um que aqui está profetizado é ele, o outro não, isso não é assim. Esperemos a outro. E aí, esperando, os que não creram, estão esperando aí até o dia de hoje o que nunca virá, o que já veio. Mas agradecemos ao Senhor, que o Senhor a nós nos abriu os olhos e nos tem aqui em sua presença. Glória a Deus. Glória a Deus. Então veja a profecia. Este está sendo colocado para a queda e levantamento de muitos em Israel e para sinal de disputa. E uma espada traspassará tua própria alma. Estava profetizando a ele de modo que fiquem descobertos os pensamentos de muitos corações, falando-lhe em profundidade o que ia acontecer, da forma como ele ia viver ou ser sacrificado, para que muitos dos corações realmente fossem abençoados, abrissem os olhos e encontrassem o caminho da salvação em Cristo Jesus. E diz o 36, havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel. Ela era provavelmente a filha de um sacerdote. Geralmente as filhas dos sacerdotes eram profetisas. Então ali profetiza Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Já era de idade muito avançada e vivera com seu esposo 7 anos desde seu matrimônio. E agora era uma viúva de 84 anos. Ela não se afastava do templo, servindo de dia e de noite com jejuns e orações.
Nesse momento, ela se apresentou e também começou a expressar seu reconhecimento a Deus e a falar do menino a todos os que aguardavam a redenção em Jerusalém. Ela se encarregou também de divulgar, de proclamar acerca do menino, porque ela era profetisa. Então, o Espírito Santo também a tomava para falar às pessoas, para, não digamos para evangelizar, senão para dizer que o reino dos céus estava próximo, que o reino dos céus já estava aí com as pessoas, que por fim Deus tinha cumprido essas promessas ditas pelos profetas, dizendo que viria o Salvador, que viria esse príncipe da paz, o enviado de Deus para a salvação, não somente a salvação de Israel, senão também dos gentios, e que um dia o Senhor estaria unindo a esses dois povos. Os israelitas e os gentios seriam unidos em um, para que todos crescem nele e recebessem dele o espiritual, os dons, as promessas, as bênçãos, muitas coisas, e também a vida eterna. Então Deus veio, o Senhor veio unir esses dois povos para dar-lhes o mesmo e para dar a oportunidade ao restante das pessoas no mundo que estavam, pois, longe de Deus, menosprezados, e que Deus os ignorava. Mas depois Deus, em sua misericórdia, já não quis ignorar mais a essas pessoas, a esses gentios, a essas nações estrangeiras, senão que já o Senhor veio para dar salvação a todos, para abençoar a todos igualmente. Então já ele vai olhar, um só coração. Ele não vai olhar dois povos, diz que ele os uniu em um, e a esse povo se manifesta. Então já esses dois em um se converteram em um povo de Israel espiritual já. Um povo que já não é físico, senão espiritual. E que é um povo, e que é uma igreja, que é o templo do Senhor, e que diz que é com os corações das pessoas, onde Deus vai morar no coração do ser. Mas de uma pessoa que verdadeiramente crê, confia e se entrega a Deus, e cumpre seus mandamentos, e faz a justiça, pratica todo o bem. E assim mesmo, então, essa pessoa se converte em templo de Deus. Por isso, nós dizemos que já na igreja do Senhor não se refere a templos físicos, pois sim há lugares que precisamos dos salões para reunir a congregação, para louvar a Deus, para cantar-lhe, para orar-lhe, para que ele se manifeste com o Espírito Santo e com os dons. Mas já essa parte física, essa casa física, do que vemos daqui, o teto, o telhado, o chão, as paredes, não. Isso não é válido espiritual. O que é válido espiritualmente somos todos nós aqui congregados, nossos corações, um para Deus, um para nosso Deus. Essa é a igreja. Esse é o templo do Senhor. Por isso, se diz que já é espiritual. Por isso, nós também já nos consideramos israelitas no sentido espiritual simbólico. Porque Deus nos uniu, nos juntou e nos deu seu Espírito. Portanto, que isso é o que nós ensinamos e pregamos. Isso é o que essa igreja prega e ensina por ordem de nosso Deus, por revelação dele, porque o Espírito Santo deu ordens e nos ensinou a muitos. O que é o que temos que falar, dizer, ensinar? O que temos que praticar? O que temos que fazer para pertencermos a este reino espiritual? Como dizia o Senhor Jesus, meu reino não é desse mundo, meu reino é espiritual. Glória ao Senhor. Esse é o reino espiritual. E aqui já diz, o verso 39 diz, assim que acabaram de cumprir com tudo conforme a lei do Senhor, regressaram à Galiléia para a cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia,
enchendo-se de sabedoria? E a graça de Deus estava sobre ele? Claro que sim. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando completou 12 anos, subiram conforme o costume da festa. E depois de terminar os dias, ao regressarem, o menino Jesus ficou. Recordemos que a Páscoa era uma festa que tinham que celebrá-la todo ano, porque a Páscoa era a representação simbólica do Senhor Jesus Cristo, como o cordeiro e como um cordeiro que sacrificavam e faziam essa festa. E isso era a representação de Cristo Jesus, quando ele foi sacrificado na cruz. Mas o Senhor Jesus, como também veio para cumprir a lei de Moisés, ele teve também celebrar a Páscoa e fazer todos os ritos que tinha que fazer da lei de Moisés para poder cumprir com toda a lei, cumprir com tudo e depois anulá-la na cruz do Calvário. Então aqui, por isso, já eles tiveram participar da festa da Páscoa, e diz que quando eles regressaram depois da festa, foram-se para suas casas, se vê que eles andavam, era de a pé, e diz que o menino Jesus ficou em Jerusalém, mas José e Maria não perceberam, quer dizer que, como que se escapou-se do pai, da mãe, e eles se foram e o menino não estava, porque eram muitas pessoas que viajavam nesses caminhos. Muitas pessoas, então, quando viram que o menino não estava, diz, eles acharam que Jesus viajava na caravana, fizeram um dia de caminho e o procuraram entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, regressaram a Jerusalém à procura de Jesus. Aconteceu que, ao cabo de 3 dias, encontraram-no no templo, sentado no meio dos mestres, não somente o escutando, mas também lhes fazendo perguntas. E todos os que o estavam ouvindo ficaram atônitos diante de sua inteligência e de suas respostas. Quando o viram, surpreenderam-se e sua mãe lhe disse: Filho, por que nos fizeste isso? Teu pai e eu te procurávamos angustiados. Ele lhes disse: Por que me procuráveis? Não sabieis que eu devo estar nos assuntos de meu pai? Ele lhes disse: Nos assuntos de meu pai, Deus. Vocês sabem quem sou eu, para que me procura, não é? Mas eles não compreendiam essas coisas, porque para eles era demasiado profundo, um mistério tão grande que nem eles mesmos podiam compreender, como seres humanos que eram. Não podiam compreender quem era esse menino. Então o tratava como se fosse um menino comum, normal. Por isso lhes diz: Para que perguntam? Para que? Acaso não sabem quem sou eu? Já vocês o sabem? E nos assuntos de meu pai eu tenho que estar, nos assuntos de nosso Deus. Diz, mas eles não compreenderam a palavra que Jesus lhes falou. Depois desceu com eles e veio para Nazaré. Eles continuavam submissos. Sua mãe conservava cuidadosamente todas essas coisas em seu coração. Jesus continuava crescendo em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Bendito é o nome do Senhor. Que formosura de história, de narrativa. Que formosura do que este Lucas, médico, pesquisou com muitas testemunhas para que lhe contassem essa história maravilhosa, que não é uma mentira, senão que está apoiada com a palavra profética de nosso Deus, dada na antiguidade por seus servos, os profetas. Bendito e louvado é o nome do Senhor. A glória é para nosso Deus. Vamos orar ao nosso Deus e dar graças ao Senhor. Os convido para que leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia, mas com o coração. Leiam a Bíblia com o coração e quando leiam, fale com Deus. Fale a Deus e Ele vai responder e Ele vai abençoar você. Faça isso. Amem a Deus com todo o coração, porque Deus merece que o amemos, que o obedeçamos e o agrademos em tudo. Vamos orar? Bendito Deus, Todo-Poderoso, Pai Santo, Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor,
Te pedimos que tu derrames chuvas de bênçãos sobre todos nós e sobre todas aquelas pessoas que se agregam, Senhor, para ouvir este relato maravilhoso, esta história maravilhosa que tu a vivificas com o poder de teu Espírito Santo. Abençoa a todo aquele que ouve com devoção, com temor, com boa vontade, a todos aqueles que dispõem seu coração para aprender de ti. Que nenhum se vai sem tua bênção, Pai. Que tu, Senhor, estendas tua mão e abençoe a todos. E que aqueles também que te pedem pela saúde, aqueles que sofrem muitas doenças, que têm dores, doenças mentais também, físicas, mentais, psíquicas, estendas tua mão, Senhor, ouça as orações deles. Se eles não têm fé, Senhor, pelo menos eles clamam. Ouça, Senhor, o clamor. E atende, Senhor, a cada um as suas petições, a seus anseios, a seus desejos, a sua petição. Manifesta-te, Pai meu, manifesta-te, porque tu tens prometido que vais fazer muitos milagres, muitos sinais, que vai te manifestar e que vai dar paz e felicidade às pessoas, que vai salvar muitas pessoas. Pai, tu tens prometido e nós cremos que assim será. E tu também tens dito, Senhor, que vem muitas mudanças positivas para o mundo, para as pessoas. E também te peço, meu Senhor, que tu derrame tuas bênçãos espirituais, teus dons sobre muitos irmãos e irmãs, que se levantem muitos profetas e profetisas, que se levantem muitos evangelistas e muitos mestres e mestras, para que preguem, para que difundam tua palavra santa no mundo. Senhor, estamos esperando estas bênçãos e estas promessas. Tu as fez e aqui estamos esperando como Simeão. Pai Santo, obrigada, obrigada, Senhor, obrigada por nos responder. Obrigada por dizer, assim será. Assim o farei, assim o cumprirei. Obrigada, Senhor. Pai Santo, abençoa, Senhor, a todos os irmãos. Tira as aflições e as tristezas e dá-lhes alegria e paz. E enche-os de teu poder e de teus dons. Obrigada. No nome de Cristo Jesus, a honra e a glória é para nosso Deus. Agradecemos ao Rei. Bendito é o Senhor. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Me libertó, me libertó. De las cadenas me libertó, me libertó, me libertó. De las cadenas me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Me libertó, me libertó. De las cadenas me libertó. Me libertó, me libertó. De las cadenas me libertou. Sim, obrigada. Agradecemos ao Senhor, porque Ele nos libertou. Está nos libertando ainda. Agradecemos ao nosso Deus. Que meu Deus os abençoe. Para as crianças, um abraço para todos vocês.
E aqui, meus irmãos, Deus abençoe a todos grandemente. A bênção, obrigada para todos. Obrigada, obrigada. Até breve.